Bem-vindo ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no Nova Geração 181, Velório, Como Agir, Orientações Práticas para não atrapalhar e não atrapalhar-se. Bem, estamos hoje finalizando o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que justamente trata do desencarne. Kardec abordou aí diversas questões, como é que o ser após desencarnar lida com dezenas de coisas. Tivemos vários programas sobre isso. Por último, deixou o codificador esta questão delicada. Como é que nós, depois de desencarnarmos, vamos lidar ou vamos ver nosso velório, o enterro, a partilha dos nossos bens, que antigamente eu, na minha ingenuidade, achava que partilha de bens só dava confusão para gente rica, mas a gente ouve história de gente brigando por um lençol, por uma escova de dente, porque é minha, enfim. Como é que a gente vai lidar com isso? Bem, vamos lá. É o item, o último, comemoração dos mortos ainda, o título geral, e funeral. Nós estamos falando agora do funeral, do seu funeral, inclusive. Mas vamos começar com um poema para ficar leve. O poema se chama Modinha. Tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Tantos sóis e tantas luas brilharam sobre essas linhas, das cantigas que eram tuas, das palavras que eram minhas. O mar, de língua sonora, sabe o presente e o passado. Canta o que é meu, vai-se embora. O resto é pouco e apagado. Cecília Meirelles. Talvez seja o jeito da poeta falar que o que fica é esta amizade, É esse juntar de palavras e cantigas, tuas e minhas. É essa relação de verdadeira amizade. Porque o resto é pouco e apagado. É o que Kardec vai mostrar aqui para a gente, dialogando com os espíritos. 327. O espírito assiste ao seu enterro. Enfim, quando eu morrer, eu vou estar lá no meu enterro? Você vai estar lá nesta ocasião fúnebre? Resposta dos espíritos: muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, por ainda estar em perturbação. Muito comum o sujeito estar no seu próprio velório e não sabe o que está acontecendo. E fica se perguntando, quem foi que morreu? Na reunião mediúnica é só o que chega. Mas eu estou aqui nesse velório e estão falando desse morto, e quem foi que morreu? Foi algum parente meu? Estou vendo um bocado de gente conhecida aqui. É essa confusão. Outras vezes o sujeito sabe. Pergunta detalhe, Pergunta item A. Ele fica lisonjeado quando as pessoas vão para o seu enterro? Mais ou menos. Como quem diz, depende. Conforme o sentimento que os conduz, Se eu estou lá no meu enterro e está um bocado de sujeito olhando, não, o desgraçado morreu, bem feito, ainda bem, e tal, ou então, a pessoa lá com aquela cara bonitinha, mas, estou aqui obrigado e tal, é óbvio que eu não vou ficar feliz, nem você ficaria, Então depende do sentimento. Vamos lá. O ponto mais detalhado, ponto mais doloroso e mais profundo deste estudo. Vamos de 328, meu amigo. Olha que pergunta delicada. O espírito daquele que acaba de morrer, como se diz no direito de cujos, assiste às reuniões de seus herdeiros? Uau, olha que é delicado. Os espíritos, por que é delicado? Lembre do encontro anterior, do nosso estudo
180 e 179, os dois anteriores. Quer dizer, o espírito ele começa a ver além do que via quando encarnado. Ele vê sentimento, ele ouve pensamento. Então, por isso é delicado. Então, o espírito participa dessas reuniões dos herdeiros? Resposta: quase sempre. Deus assim o quer, para a sua própria instrução e castigo dos culpados. Por quê? Porque ali está se tratando, imagine, de se tomar posse do que era do falecido. E, obviamente, as paixões de posse se apresentam, né? É esse o momento em que ele avalia a justeza das homenagens daqueles que, para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a rapacidade daqueles que partilham entre si os seus bens. Esclarece-o sobre o sentimento deles, mas a vez deles chegará. Quer dizer, dos herdeiros gananciosos, eles também vão ter que desencarnar e ver a confusão. Então, o que é isso? Ele desencarna. Aí, fulano agradava, porque sabia que ele era velho e rico. Beltrano era simpático. Um filho obedecia porque tinha medo de ser deserdado. O outro tinha uma relação de amizade fingida, porque vai que ele lembra de mim na hora que morrer. Aí abre-se o testamento e o espírito está lá vendo a emoção real de cada um. Né? Ah, desgraçado, fingi durante todos esses anos ser amigo dele para ele me deixar muita coisa, me deixou só isso. Ele está ouvindo isso. O outro filho está lá, tomara que ele deixe muito dinheiro para mim, tomara que ele deixe muito dinheiro para mim. Quer dizer, observe que são momentos próximos, né? A dor da perda e a partilha dos bens. Ele observa os dois. Como é que as pessoas vão lidar com o que ele deixou? Como é que elas vão... Que emoções aquilo vai despertar nelas? Então não é uma experiência fácil. Desencarnar não é uma experiência fácil, não por causa da morte, mas porque a nossa percepção muda. E quanto mais ilusão a gente carregou, mais difícil vai ser ver os fatos. Eu vivi, não vou citar nomes, obviamente, um fato parecido. Não em partilha, mas algo parecido. O sujeito foi casado durante décadas com uma mulher, né, que ele submetia ao capricho dele, e ela se submetia, talvez achando que era amor. O fato é que ela desencarna. E ele, apesar de idoso, né, emocionalmente infantil, imaturo. E, obviamente, viveu em vida de maturidade, não ia encarar o desencarne da pessoa que ele viveu durante décadas com maturidade, né? Não tem como, maturidade não brota com idade, nem com cabelo branco, nem com nada. Resultado, não viveu as suas dores e resolveu emocionalmente isolar a desencarnada. E um dia, num encontro de amigos, ele começou a querendo se exaltar, né, dar a entender, isso fazia pouco tempo, relativamente pouco tempo que a ex-esposa tinha desencarnado, né, na época a esposa, antes de desencarnar. Porque depois que desencarna, né, o perdão de divórcio é automático, dizem, né, continua se quiser. Enfim, e ele começou a se exaltar da vida de solteirão que ele estava levando. Detalhe, ela estava ao lado, desencarnada. Porque era uma reunião social de pessoas ligadas à família, onde foi feito prece por ela, onde era um momento que ela deveria estar. E depois ali, na conversa social, se juntou com alguns homens e começou a contar vantagem. E a mulher do lado. Depois, numa reunião mediúnica, que não estava presente nessa conversa, ela se manifestou mostrando a profunda dor que ela estava sentindo em relação às posturas dele. O médium não sabia de nada, era uma mulher, essa era uma conversa entre aspas de homens. Então, desencarnar não é fácil porque a gente vai ver a verdade, a gente vai ver
realmente houve um afeto sincero? Realmente, como é que o fulano está se portando sem estar me vendo? Eu estou aqui do lado. É a pessoa que eu vivi ou eu vivi com uma máscara? E agora que está, entre aspas, livre, né? Ou agora que está num local fazendo coisas que acha que eu não estou vendo, está agindo completamente diferente. Então, duas observações centrais. Primeira, no velório em si, né? Vamos respeitar o falecido. Às vezes as pessoas estão sofrendo e começam a falar besteira. Não esqueça, provavelmente o defunto está assistindo. Né? Então, às vezes, sem maldade, a gente pode magoar. Querendo ajudar, a gente pode pisar numa ferida. Então, se comporte considerando a presença do falecido. Muito cuidado com isso, porque às vezes o indivíduo já está muito sofrido. Basta uma brincadeira para explodir. Então, muito cuidado, né? São ambientes de profunda dor e que requer delicadeza, prece, oração, né? Você ter cara fúnebre, pode sorrir, pode até brincar, mas com muito cuidado. Porque ali você está lidando com a pessoa que está muito sofrida, no mínimo desencarnada. Né? 2. Seja você, meu amigo. É melhor ser você, porque não tem jeito. Se você vive criando um mundo de ilusão à sua volta, seu desencarne vai ser péssimo. Porque não tem jeito. Você vai ver quem você é e você vai ver as relações do ponto de vista da verdade que você estabeleceu com as pessoas. Porque a pessoa pode até continuar fingindo, mas você está vendo o que ela está sentindo sobre você. A pessoa pode estar até verbalizando coisas lindas, mas você está vendo o que é que ela pensa de você. Então, existe aí uma preparação muito séria nesse sentido. Né? E olha como intuitivamente nós já sabemos disso. Para encerrar, 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, demonstra pelos mortos, será um efeito da intuição que ele tem sobre a existência futura? Porque é muito curioso. Qualquer povo da Terra, em qualquer estágio evolutivo, em qualquer hábito, todo mundo respeita os mortos. Interessante, não é isso? Não é educação, não teve uma escola, uma universidade para ensinar o respeito aos mortos. Curso para ensinar respeito aos mortos. Todos os povos. Kardec pergunta, é por isso? É por causa da intuição que eles continuam existindo? Os espíritos respondem, é uma consequência natural dela. Sem isso, né, sem essa intuição que aquela pessoa continua existindo, esse respeito não teria razão de ser. Você estaria diante de um pedaço de carne. E, obviamente, daí também surgem severas obsessões. Severas. A gente não tem que ficar com medinho de espírito, mas tem que entender que eles são gente. Então, às vezes você está lidando com alguém que desencarnou e você é extremamente descaridoso. Você ganha inimigos. Tenha cuidado. Você ganha inimigos à toa. O sujeito já está com o coração cheio de amargura e vê você falando mal dele. Você ganha obsessões e Deus deixa para você aprender. Então, cuidado. Morreu, continua sendo gente e continua podendo ver. Acontece um crime, você começa a falar mal do sujeito. Não, morreu porque tinha que morrer, porque não prestava, porque era muito ruim, que merecia. E o sujeito do teu lado escutando. Ele vai te acompanhar. E você criou sintonia. E ele vai te perturbar. O cara está sofrido, não cabe você julgar, deixa para Deus. Então, muito cuidado. Muita gente encontra um bocado de perturbação porque fala demais e agride os outros. Então, assim, tudo isso é fundamental. É uma forma de se conduzir na vida com sabedoria. Morreu, era um bandido que cometeu crime? Ok. Não vamos também fingir que morreu é santo, não. Continua sendo criminoso. Mas é melhor a gente aumentar a dose de crítica que o indivíduo já está sofrendo ou fazer uma prece em silêncio? Meu irmão, você errou, mas que Deus lhe abençoe. Onde você estiver, que o seu guia espiritual possa ter acesso a você e lhe levar para um lugar bom.
que você possa ser socorrido. Em vez de a gente estar criando uma sintonia de ódio, e comumente porque o que acontece? Não é um espírito superior. Mas você começa a falar, o espírito pode ser atraído pelas suas energias. Mesmo sem ele saber por que está sendo atraído. Ele é chamado, ele é como que sugado pelo seu pensamento, pelos seus fluidos. Aí ele se liga. De repente, você está falando de mim? Está dizendo isso de mim? Ele não conhece minha vida. Ele não sabe o que eu passei. Agora eu vou me vingar. Olha como é delicado. Conhecer a vida espiritual, ela dá um pouco de sabedoria, sim, se a gente entender que isso é sério. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai ver tudo isso. Última dica, prepare-se. Prepare-se porque não é fácil. Principalmente se a gente teve muita relação falsa. Ou se a gente teve muita ilusão. Prepare-se porque é muito importante você saber. Você vai ver a verdade do que as pessoas pensam sobre você. Como eu vou ver a verdade do que as pessoas pensam sobre mim. Pode ser que tenhamos surpresas positivas. É possível também que tenhamos surpresas negativas. Por isso, o nosso vínculo tem que ser sempre com o Cristo. Porque esse sustenta como nosso anjo guardião. Porque as outras relações ainda, a maioria das nossas outras relações são relações ainda imaturas. A gente não pode vincular o nosso equilíbrio emocional a elas. A gente tem que cultivá-las, entendendo que são relações entre espíritos inferiores, porque nós somos inferiores. Mas nós precisamos de relações que nos sustentem. Essas sempre serão a relação com os espíritos superiores. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos proteja sempre, nos ensinando a olhar com olhos cada vez mais atentos à verdade, que é o amor de Deus e a sabedoria de tudo. Filhos, o desencarne deve ser uma experiência maravilhosa. É para ser assim. O curso natural é de uma experiência de intensa luz e intensa beleza. Muitas vezes vocês atrapalham, desconstroem, tiram a beleza dessa experiência. Cabe somente a vocês, filho, ter um coração tão educado, tão elevado, que tudo o que acontecer nesse momento tão interessante, de passagem de dimensão, ser transformado em alegria sublime. Se você está em paz e vê fulano fala mal de mim, cuidado. Eu o amo. Brigam pelos meus bens. Que pena. Como eu gostaria que eles tivessem a riqueza de satisfação que eu sinto neste momento em mim, por conta do amor de Deus. E muito mais. Porque além dessas experiências, há o encontro. Aqueles que amaram, o Cristo reserva a surpresa do encontro. O encontro com aqueles que o ampararam na existência. Uma existência laboriosa no bem, nunca é sozinha. Há sempre uma equipe em volta de um trabalhador de boa vontade. E que alegria, amigos, rever ao lado daqueles que vos dirigiram os passos no mundo o trabalho realizado. Os momentos alegres, os momentos de provas amargas superadas,
poder ver o que esses amigos fizeram por cada um de vocês e pelo trabalho do bem. Sentir como vocês superaram sentimentos pequenos, realizaram desapegos imensos para que a obra se realizasse. Que peça de teatro, que película cinematográfica daria tanta alegria quanto esta, filhos, em que vocês assistem e comemoram. É um encontro que o Cristo proporciona a todos os trabalhadores do bem. Ninguém escapa desse encontro, digamos assim. Um encontro com o grupo próximo, que junto com vocês realizou a tarefa de semear o Cristo no coração dos seres encarnados. Preparem-se, filhos, para ter esse encontro, trabalhando abnegadamente no bem, esquecendo cada vez mais de si mesmos. Que cansaço ou coisa nenhuma, que medo de nada. Vão ao trabalho do bem. Enfrentem dores e dificuldades, porque vocês assistirão essa vida maravilhosa que vocês têm que ter agora. E vocês se sentirão felizes e receberão os afagos fraternos de uma equipe superior que, em nome do Cristo, te deu suporte e amparo para a obra do bem. Por isso, filhos, existe uma comemoração que todos vocês podem conquistar. A comemoração do encontro, que é a reunião com os trabalhadores do bem que realizaram contigo a tarefa de amparar o próximo e de melhorar o próprio coração. Façam isso e vocês viverão felizes na terra e encontrarão aqui a glória da consciência pacificada no bem. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.